Na vastidão silenciosa onde o céu encontra a terra ressecada, uma aurora pálida rasteja sobre o deserto como um véu cansado que cobre o mundo, não com promessa, mas com resignação. O velho oeste se estende como um espelho rachado da alma humana, seco, desgastado, esquecido pelos deuses e pelos homens. Nesse palco de poeira e passado, caminha um homem cujo nome já foi gritado por balas e sussurrado por corações partidos. Seus passos não são mais do que o eco de um tempo que não volta, e seus olhos, outrora ferozes, carregam agora o peso de histórias não contadas. Arthur Morgan não é mais apenas um fora da lei. Ele é o reflexo de uma época que morre lentamente, como o sol que se afoga no horizonte vermelho. Há algo no andar trôpego de Arthur, na forma como ele ajusta o chapéu diante do vento áspero, que denuncia mais do que cansaço físico. Ele não apenas atravessa a paisagem, ele pertence a ela, como se cada grão de areia carregasse um fragmento de sua consciência em conflito. A febre em seu corpo lateja com a mesma intensidade das memórias que se recusam a ficar enterradas. Cada suor que escorre é uma lembrança. Cada tosse, um julgamento. Sua presença entre os vivos parece um erro do tempo. Um espectro que insiste em não desaparecer, como se sua alma tivesse sido costurada ao destino de uma terra em agonia. O passado, como uma serpente velha e paciente, desliza em sua sombra, aguardando o momento de morder. E é no silêncio dos vales ocres, onde nem mesmo os coiotes ousam uivar, que a culpa revela sua verdadeira natureza, não como um grilhão, mas como um sussurro persistente. Arthur carrega essa quietude como uma segunda pele, uma armadura invisível moldada pelas escolhas que o mundo impôs e pelas que ele mesmo teve coragem de fazer. Os erros não são apenas lembranças, são cicatrizes que respiram. Não há tribunal, não há réu, há apenas ele e o tempo. E este, impiedoso, não concede perdão. Cada noite no deserto parece uma penitência, cada estrela uma testemunha muda de crimes que não podem mais ser desfeitos. O frio da madrugada não vem apenas da brisa, mas do olhar sombrio que Arthur lança a si mesmo, sabendo que o julgamento mais cruel é o que acontece dentro do peito. Foi num entardecer específico, quando o céu se curvava em tons de sangue e ferrugem, que ele ouviu aquilo, um nome, um único nome, perdido entre os uivos do vento. Não dito, mas sentido. Não proclamado, mas insinuado, como se o próprio mundo soubesse que, para alguns homens, a redenção se torna mais urgente que a sobrevivência. Aquele som não era voz, mas memória. Não era chamada, mas sentença. Arthur, que há tanto tempo havia parado de escutar esperanças, ergueu os olhos para o crepúsculo com um misto de temor e desejo. Não havia mais fuga, não havia mais ouro. Havia apenas a chance de morrer com algum tipo de honra. E talvez de oferecer ao seu nome um último fôlego de sentido. E assim começou o fim, mas também talvez o verdadeiro começo. Naquela mesma noite, sob a vastidão do céu sem lua, Arthur acampou ao lado de uma fogueira solitária que crepitava como se tentasse, em vão, preencher o vazio do mundo ao redor. As labaredas desenhavam silhuetas dançantes no rosto marcado do pistoleiro, revelando linhas endurecidas não apenas pelo sol, mas por perdas acumuladas como poeira em cela velha. Ele se recostou contra uma pedra, exalando o ar devagar, como quem teme que até a própria respiração seja levada pelo tempo. Havia algo de ritualístico naquela solidão, como se cada crepitar da madeira fosse uma confissão, e o fogo, um altar onde se ofertavam os pecados da estrada. Ele não precisava de palavras. Os olhos semiabertos, a mão firme na coronha da arma e o olhar perdido além das chamas diziam tudo. Ele já não buscava mais perdão dos homens, mas sim o esquecimento de Deus. Mesmo o cavalo, seu companheiro de tantas fugas e perseguições, parecia compreender o peso do momento. Estava ali, deitado próximo, mas quieto, sem relinchar, sem agitar-se, como se sua alma animal intuísse a gravidade da jornada que se avizinhava. Arthur passou os dedos pela crina suja do animal, com um carinho quase reverente, como quem se despede sem admitir. O vínculo entre os dois ia além de montaria e cavaleiro. Era uma espécie de comunhão silenciosa entre duas existências desgastadas, mas fiéis, numa terra onde tudo é descartável, onde até os nomes se perdem no pó das trilhas. Havia naquele gesto uma espécie de sagrada permanência. O vento aumentava, trazendo consigo o cheiro distante da chuva, que jamais alcançava aquela parte do mundo. As nuvens pesadas sobre o céu pareciam conter lágrimas que não sabiam cair. E enquanto o calor da fogueira lutava contra o frio crescente, Arthur fechou os olhos,
mas não encontrou descanso. Em vez disso vieram lembranças. O rosto de Mary, envolto em luz dourada, como um retrato que nunca desbotava. A risada de Roséia, entrelaçada àquela sabedoria resignada de quem já perdera mais do que podia contar. As mãos firmes de Charles, a voz cortante de Sadie, as promessas jamais cumpridas, os juramentos quebrados, e então a imagem de Dutch. Não como o profeta que arrastava todos ao caos, mas como o homem que, por um breve tempo, Arthur acreditou que fosse pai. As estrelas, enfim, reapareceram no céu, tímidas, quase envergonhadas de testemunhar a dor de um homem em silêncio. Arthur ergueu os olhos para elas e, por um instante fugaz, sentiu-se criança novamente, perdido nas montanhas, com frio nos ossos e fome na alma, mas ainda acreditando que o amanhã traria alguma forma de calor. Mas agora não havia mais fé, apenas a tênue esperança de que seus últimos passos pudessem conduzi-lo a um lugar onde, mesmo sem redenção, houvesse alguma paz. Na quietude que antecede o sono, quando o corpo se rende, mas o espírito ainda vigia, ele sussurrou uma única palavra. Não um pedido, não um nome, mas uma promessa feita a si mesmo. Amanhã, não como um novo começo, mas como uma última chance de terminar aquilo que começou. E nesse sussurro, tão baixo que apenas o vento ouviu, selou-se o destino do homem perdido entre a febre e a poeira. O primeiro raio do sol não trouxe alívio, apenas delineou com mais clareza os contornos da decadência. A luz, em vez de aquecer, parecia julgar. Arthur se levantou com esforço, os músculos protestando contra o peso de um corpo que já não lhe pertencia inteiramente. Ele montou devagar, como um velho cavaleiro retornando ao campo de batalha sem estandarte, sem exército, apenas com a convicção de que algumas estradas precisam ser percorridas, mesmo quando não levam a lugar algum. Ao deixar para trás as cinzas do acampamento, algo nele mudou. Não era pressa, tampouco desespero. Era determinação. Aquele tipo de vontade silenciosa que move homens à beira do abismo. Cada passo do cavalo sobre a terra seca soava como uma batida de tambor em um cortejo fúnebre que só ele escutava. Durante o trajeto, a paisagem permanecia imóvel, quase indiferente à passagem daquele homem solitário. O deserto não tem pressa. Suas dunas eternas, seus arbustos mortos e suas pedras que pareciam carregar milênios de silêncio formavam um mosaico de indiferença cósmica. Mas para Arthur, cada curva, cada árvore retorcida, cada sombra projetada ao longe, possuía um significado oculto, como sinais de uma estrada que não era geográfica, mas espiritual. Ele não seguia um mapa, ele seguia o peso em seu peito, a febre que o corroía e o sussurro persistente de algo que precisava ser encerrado com dignidade. A certa altura, encontrou um velho poço seco, há muito abandonado, e ali parou. Desceu do cavalo, aproximou-se da borda e, olhando para o fundo escuro, viu mais do que rochas. Viu a si mesmo. Viu o menino de olhar faminto, o homem feito pelas circunstâncias, o assassino que às vezes era herói e o herói que tantas vezes se via como vilão. A água havia secado há muito, mas seu reflexo ali permanecia, distorcido, fragmentado, uma metáfora cruel de sua alma. Ele sorriu com amargura, como quem reconhece que há verdades que não podem ser apagadas. Não há retorno para os que deixaram sangue e promessas no caminho, mas há escolha em como se morre. O caminho prosseguiu rumo às montanhas, cujas silhuetas se erguiam distantes como muralhas de um reino inalcançável. À medida que se aproximava, o ar tornava-se mais rarefeito, mais frio, mais difícil de respirar. E, no entanto, era ali que ele precisava estar. O corpo doía, o sangue ardia, os pulmões lutavam por fôlego, mas havia uma clareza rara em seus pensamentos. Cada sofrimento físico parecia limpar, camada por camada, os excessos do passado, como se, ao se despir da força, Arthur estivesse enfim encontrando a verdade oculta sob as cicatrizes. Era um processo de esvaziamento, não da vida, mas da ilusão. Quando finalmente avistou o platô, onde outrora havia acampado com o bando, sentiu a memória se erguer como um vendaval. Riu, sem alegria, ao lembrar de Dutch discursando sobre liberdade, sobre irmandade, sobre sonhos de um mundo que nunca existiria. Ali, entre aquelas pedras frias, haviam nascido promessas que se tornariam correntes. Arthur desmontou, caminhou até o centro daquele espaço abandonado e se ajoelhou, não como quem reza, mas como quem devolve ao chão o que nunca lhe pertenceu. A dor, a febre,
a fadiga, tudo convergia para aquele instante. Na vastidão que o cercava, não havia plateia. Só o vento, os ossos do passado e um homem tentando, com cada batida do coração, ser mais do que as sombras que o seguiram por toda a vida. E, naquele momento, ele entendeu. O crepúsculo não era o fim. Era o tempo de transição entre o homem que destruiu e o homem que buscava reconstruir, ainda que não fosse mais para si. O mundo talvez não o perdoasse. Talvez ninguém lembrasse seu nome com bondade. Mas se ele pudesse, apenas uma vez, proteger algo puro, salvar alguém do mesmo destino, então talvez, só talvez, haveria paz quando enfim chegasse a noite. Quando o sol começou a se esconder atrás das cristas das montanhas, tingindo o céu com tons de cobre e cinza, Arthur cavalgava devagar por uma trilha esquecida, que serpenteava entre as pedras altas. O frio era cortante, não apenas pelo vento das altitudes, mas por uma sensação mais funda, mais visceral, como se o próprio tempo lhe dissesse que aquilo era uma despedida. Cada passo do cavalo fazia ecoar um som oco, solitário entre as paredes de pedra, um som que parecia devolver perguntas que ele mesmo temia fazer. Ele não sabia exatamente o que buscava lá em cima. Talvez não fosse redenção, nem perdão, nem glória. Talvez fosse apenas um instante de verdade em um mundo onde tudo sempre foi mentira. No alto, encontrou a pequena capela de madeira erguida pelos padres, agora abandonada, mas ainda ereta contra a erosão do vento. Seus passos ressoaram sobre o assoalho de tábuas que rangiam como se lamentassem o peso de suas decisões. Lá dentro, o padre McKenna aguardava, um homem velho, de olhos fundos e fé cansada, que já ouvira mais confissões do que poderia recordar. Não houve rituais, nem palavras sagradas. Arthur apenas se sentou num dos bancos, ofegante, o peito arfando como se lutasse contra o próprio corpo. O padre o observava em silêncio, sem pressa, como quem já compreendeu que os maiores pecados não precisam de explicação, apenas de espaço para existirem. Eu fiz coisas ruins, Arthur disse, a voz rouca, quase sem ar. O padre não respondeu, apenas assentiu com um olhar de quem sabe que a maldade nem sempre nasce do desejo, mas da necessidade. Mas também fiz o que achei certo, às vezes. Quando pude, as palavras saíam entrecortadas, como folhas secas ao vento. Será que conta para alguma coisa? O padre, com um leve movimento da cabeça, respondeu apenas, você ainda está aqui. E aquilo, de algum modo, era suficiente. Saindo da capela, Arthur notou que os lobos estavam à espreita. 3 deles, parados à distância, em silêncio absoluto. Não rosnavam, não avançavam, apenas observavam, olhos brilhando como brasas nas sombras do entardecer. Ele os encarou sem medo. Havia algo neles, uma calma selvagem, uma sabedoria fria, como se fossem enviados não para caçar, mas para acompanhar. Espíritos da floresta, guardiões do fim. Ele os saudou com um aceno discreto e seguiu montanha acima, deixando pegadas tênues na neve fina que começava a cair. Naquela noite, enquanto acampava perto do cume, um sonho estranho o envolveu. Estava novamente no pântano, mas o ar era mais denso, quase líquido, e as vozes das pessoas que amava ecoavam distorcidas entre as árvores. Oséia chamava por ele, mas sua voz se confundia com o coachar dos sapos. Mary aparecia na névoa, com olhos que choravam sem lágrimas, e então, do fundo das águas escuras, surgia a silhueta de Dutch, oferecendo-lhe a mão. Arthur tentava recuar, mas os pés afundavam na lama. Acordou suado, ofegante, e por um instante não sabia onde estava, mas ao olhar para o céu limpo e estrelado, sentiu um silêncio profundo tomar conta de si. Não o silêncio do medo, mas o da aceitação. De manhã, encontrou na cela uma carta. Era de Mary. Devia ter sido entregue por algum membro do bando meses atrás e esquecida no fundo de uma bolsa. Ele a leu devagar, as mãos tremendo. As palavras eram doces, mas não frágeis. Ela dizia que pensava nele, que esperava que encontrasse paz, mesmo que não fosse com ela, que apesar de tudo, havia amado o homem que ele foi, e não o fora da lei que o mundo viu. Arthur terminou de ler com os olhos marejados, dobrando a carta com o mesmo cuidado com que se dobra um lençol de luto. Ao descer um trecho da montanha, passou pelas árvores negras de Roanoke, suas formas tortas e nodosas, lembrando espectros petrificados pelo frio. Ali, o ar parecia diferente, pesado,
quase sufocante. Ele parou por um instante e fechou os olhos. Sentiu-se engolido pelo tempo, como se o mundo ao redor fosse uma lembrança antiga demais para ser compreendida. Mas o cavalo relinchou suavemente, chamando-o de volta ao presente. Arthur abriu os olhos e sorriu. Ainda havia estrada pela frente. E assim, cavalgando ao lado do silêncio, guiado por fantasmas e promessas, ele seguiu. Não por glória, não por vingança, mas porque mesmo que o mundo estivesse à beira do fim, ainda restava uma missão: proteger o que fosse possível, salvar o que ainda não tivesse sido destruído. E, no fundo do peito, o eco de uma certeza: mesmo que ninguém se lembrasse de seu nome, ele lembraria de quem escolheu ser. No dia seguinte, enquanto os primeiros raios filtravam-se por entre os galhos curvos e escurecidos de Roanoke, Arthur apertou os estribos com uma determinação que parecia contrariar o avanço da doença em seu corpo. Já não cavalgava como um fora da lei fugindo da justiça, mas como um guardião que retorna a um lar em ruínas, disposto a lutar uma última vez pela centelha de algo que acreditou ter perdido: humanidade. O frio se infiltrava pelas roupas rasgadas, e o som de seu próprio respirar era um lembrete constante de que o tempo se esgotava. Ainda assim, havia algo de nobre naquela cavalgada, como se cada passo do cavalo selasse uma prece silenciosa contra o esquecimento. Foi então que, ao chegar a uma clareira próxima de Annesburg, avistou ao longe a figura de um velho companheiro, John Marston. A presença de John era como um espelho cruel. Ele representava aquilo que Arthur poderia ter sido, aquilo que talvez ainda pudesse proteger. John estava ali, de pé, tenso, como um filho perdido reencontrando o irmão mais velho que sempre temeu desapontar. Os olhos dos dois se cruzaram, e por um momento, nenhuma palavra foi dita. O vento carregava entre eles não apenas poeira, mas toda uma história feita de erros compartilhados, decisões tomadas em nome de uma lealdade que agora ruía sob o peso da verdade. Arthur desmontou, tossindo sangue contra a neve. John se aproximou rapidamente, oferecendo o braço, mas Arthur o recusou com um gesto firme. "Você precisa ir", disse ele, a voz mais rouca que nunca. "Leve Abigail, leve Jack, e fuja antes que seja tarde." John hesitou, a culpa estampada no rosto. "E você?", perguntou. Arthur fitou o horizonte onde os montes se erguiam como sentinelas silenciosas. "Eu fico, porque alguém tem que segurar o mundo enquanto os outros correm." Não muito depois, a trilha foi interceptada por Micah. O olhar dele era feito de veneno. Não ódio, mas desprezo. Um homem que nunca conheceu laços, que sangrava o que tocava, agora diante de um oponente que não tinha mais nada a perder. O confronto entre eles foi brutal, físico e simbólico. Não era apenas uma luta entre dois homens, mas entre duas ideias: a do ego que devora e a da honra que resiste. Arthur, embora debilitado, lutava como se o próprio mundo dependesse daquele embate, e de certo modo, dependia. No fim, caiu de joelhos, o corpo exausto, o rosto coberto de poeira e sangue, mas os olhos ainda ardiam com a chama do que é incorruptível. Micah fugiu, por enquanto. Dutch chegou tarde demais, sua presença já sem o peso de outrora. Quando olhou para Arthur, o fez como quem vê um espelho partido. Não reconhecia mais o reflexo. Não houve discursos, não houve tiros. Houve apenas silêncio. John observava de longe, com Abigail e Jack já protegidos. Arthur, agora sozinho sobre a pedra alta da montanha, contemplava o mundo lá embaixo com um cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. A luz do sol poente tocava seu rosto como um lençol morno. Ali, entre céu e pedra, ele entendeu que o fim não precisava de barulho. A morte viria como uma velha conhecida, sem pressa, sem dor. E quando fechou os olhos, viu o cervo, depois o lobo, totens de sua essência, espíritos que o guiariam para além da carne. O tempo parou, e o vento, sempre presente, soprou uma última vez sobre a montanha. Arthur não disse nada, não precisou. Seu último olhar para o céu foi um agradecimento pelo que teve, pelo que salvou, pelo que escolheu ser. E enquanto o mundo seguia, indiferente como sempre, um nome ficou gravado no ar, não como maldição, mas como bênção sussurrada. Após a queda, o tempo pareceu desacelerar, como se o próprio universo respeitasse aquele instante. O corpo de Arthur jazia imóvel entre as pedras, mas algo em sua presença permanecia, uma ausência tão poderosa que preenchia o espaço. Não houve testemunhas, nem cortejo, nem canções, e, no entanto, o mundo mudou com sua partida. Lá embaixo, no vale onde o verde ainda lutava para crescer entre os escombros do velho oeste,
Alguém carregava a tocha que ele, por fim, largara. Era John Marston, que agora cavalgava não por glória, mas por memória. Com Abigail e Jack ao seu lado, John reconstruía uma vida que parecia impossível. Cada cerca erguida, cada tábua pregada em sua nova casa, carregava o nome de Arthur, não dito, mas sentido. Nos momentos em que a dúvida surgia, quando a escuridão do passado ameaçava a luz que tentavam construir, John lembrava dos olhos cansados daquele homem na montanha dizendo, vá, salve-os. E ele ia, e salvava. Os sobreviventes do bando dispersaram-se como folhas ao vento. Sadie partiu para o sul, sua raiva agora canalizada em justiça. Tilly Jackson, firme e lúcida, seguiu escrevendo sua própria história, talvez a mais resiliente de todas. Pearson montou uma loja em Rhodes, vendendo mais lembranças do que mantimentos, enquanto nas tabernas de St. Denis, em noites encharcadas de uísque, ouvia-se uma canção triste sobre um pistoleiro moribundo que morreu com os olhos voltados para o sol. Ninguém dizia seu nome, mas todos sabiam de quem se tratava. Charles Smith, silencioso como sempre, tatuou no braço esquerdo uma imagem. Um lobo observando um cervo sob a luz do crepúsculo. Nunca explicou a ninguém. Nunca precisou. Em Valentine, os quadros desbotados ainda permaneciam na parede da antiga hospedaria, incluindo um retrato esquecido de um homem com chapéu largo, que parecia pronto para ir embora, mas nunca conseguia. E quanto a Jack, cresceu ouvindo histórias sussurradas, às vezes temidas, às vezes louvadas. Sabia que seu pai o amava, mas foi o nome de Arthur que aprendeu a pronunciar com reverência. Em noites silenciosas, quando os grilos cantavam e o fogo crepitava, perguntava à mãe, ele era bom? E Abigail, com os olhos marejados, respondia apenas, ele tentou ser. Para Jack, isso era o suficiente, e cresceu tentando fazer o mesmo. Ser melhor, ser digno. O oeste, aos poucos, deixava de ser velho. Linhas de trem cruzavam os campos, postes cortavam os céus, e os bancos exigiam mais papéis que tiros. Mas em certos lugares, quando o vento assobiava de maneira estranha, ainda se ouvia algo. Uma prece? Um nome? Talvez apenas o eco de passos pesados subindo uma montanha. O ciclo da redenção jamais se rompe. Todo homem tem seu tempo de cair e outro de erguer-se. Assim, na última fronteira entre memória e esquecimento, a figura de Arthur Morgan permaneceu, não como herói, nem mártir, mas como mito. Um homem que fez o que pôde com o pouco que lhe restava. Um homem que caiu como todos caem, mas cuja queda ressoou como um trovão nos corações daqueles que ainda têm esperança. E nas noites em que a alma vacila, quando os olhos demoram a fechar e os pensamentos sussurram seus próprios fantasmas, há quem ainda sonhe com um cavaleiro solitário que cavalga ao entardecer, sem pressa, sem medo, apenas com a certeza de que, mesmo os perdidos, podem encontrar seu caminho. A noite caía sobre os campos abertos como um véu de luto, cobrindo os vales e os trilhos com a suavidade brutal de quem conhece bem o silêncio dos que já perderam tudo. O crepitar da fogueira, cercada por olhares cansados e vozes abafadas, marcava o centro de um acampamento que já fora lar, mas que agora parecia um santuário esquecido. O bando de Dutch van der Linde, outrora temido e respeitado, agora se assemelhava mais a espectros de um passado que resistia em desaparecer. Ali estavam eles, homens e mulheres sem raízes, sem destino, sem nome além do que a memória insistia em guardar. A irmandade dos homens sem lar. O que os unia não era mais um sonho comum, mas a partilha da ruína. Arthur caminhava entre eles como um homem dividido. A lealdade ainda queimava em seu peito, mas a desilusão cavava buracos profundos onde antes havia fé. Dutch falava como profeta, seu olhar inflamado, sua voz embriagada de ideais. Mas os olhos de Arthur viam além da retórica. Viam o medo disfarçado de liderança, a traição camuflada de estratégia e, acima de tudo, viam a transformação lenta de um homem que antes pregava liberdade e agora exigia obediência cega. As decisões de Dutch tornavam-se cada vez mais erráticas, cada golpe mais impensado, cada fuga mais sangrenta. A honra que um dia sustentou o grupo dissolvia-se no silêncio dos que sabiam, mas não ousavam falar. Na escuridão das noites sem esperança, havia um nome que ainda brilhava com uma luz tênue dentro de Arthur. Mary. Ela não estava ali, não fazia parte daquele mundo, mas era o que restava de um coração que o barro e o sangue ainda não haviam consumido. O amor por ela era como um relicário enterrado, algo que não se mostra, mas se guarda com reverência.
Era platônico não por escolha, mas por impossibilidade. Ela representava o mundo que ele nunca poderia habitar, o tipo de vida que só se vê pelas janelas em movimento das diligências. Quando pensava nela, Arthur não pensava em fuga, mas em paz, um tipo de paz que ele sabia nunca alcançaria, mas que ainda assim protegia dentro de si como último gesto de humanidade. Os crimes que cometia não o feriam mais na carne, mas na memória. Cada banco assaltado, cada carruagem tomada, cada grito de desespero que ecoava nos trilhos, era mais um prego num caixão invisível que Arthur construía dentro de si. Ele não chorava pelos que caíam, nem pelos que traíam. Chorava por si e pelo que deixara de ser. Os roubos tornaram-se automáticos, os tiroteios banais. Mas à noite, quando o acampamento dormia e a fogueira murchava, os rostos vinham, rosto de inocentes, de companheiros mortos, de escolhas não feitas. Ele apertava os olhos, tentando apagá-los, mas os fantasmas não obedecem. Foi nesse cenário que Sadie Adler surgiu como um relâmpago, viúva de sangue recente, mulher de olhos afiados como lâmina. Ela não implorava por compaixão, exigia ação. Sua fúria era legítima, e Arthur a reconheceu como irmã de alma, não por afinidade, mas por sobrevivência. Juntos formaram uma aliança inesperada, forjada não em palavras, mas em confrontos. Sadie trazia uma energia nova, algo que empurrava Arthur a seguir mesmo quando tudo dizia para parar. Havia nela uma coragem que não buscava redenção, apenas justiça. E então havia Hosea, o velho lobo, mais do que mentor, mais do que amigo. Hosea era a consciência que Arthur não conseguia mais escutar dentro de si. Seu humor seco e sua inteligência afiada pareciam resistir ao colapso que se avizinhava, mas seus olhos denunciavam o cansaço. Hosea sabia. Sabia que Dutch estava se perdendo, que o bando se despedaçava, que os tempos mudavam. Ainda assim, permanecia, não por covardia, mas por esperança. A esperança de que talvez no fim, algo ainda pudesse ser salvo. Charles Smith era a presença silenciosa que equilibrava o caos. Nunca precisou dizer muito. Sua honra falava por ele. Quando todos se voltavam ao desespero, Charles permanecia firme, como um pilar antigo que resiste à erosão do tempo. Sua dignidade era uma lembrança de que, mesmo entre criminosos, podia haver retidão. Arthur o admirava, talvez mais do que a qualquer outro, e nos momentos mais escuros, era ao lado dele que buscava refúgio. Nas noites em que o frio mordia e o uísque queimava mais do que aquecia, o acampamento tornava-se confessionário. Não havia padre, não havia altar, havia apenas a fogueira, o crepitar da lenha e os olhos marejados de homens que se fingiam de duros. E ali, sob a luz vacilante das chamas, verdades eram ditas, verdades que jamais seriam repetidas à luz do dia. Era nesses momentos que Arthur se via por inteiro, não como pistoleiro, não como bandido, mas como um homem quebrado, sim, mas ainda um homem. E era isso que fazia com que ele seguisse, não pelo ouro, não pelo bando, mas por esses raros instantes em que, apesar de tudo, ainda era possível acreditar que um homem pode mudar, mesmo que seja tarde, mesmo que seja só no fim. O tempo passava como um cavalo velho e teimoso, arrastando os dias sem pressa, mas deixando marcas profundas em cada um que permanecia no acampamento. A tensão se acumulava no ar, como nuvens carregadas antes da tempestade, e ainda assim, havia momentos de silêncio absoluto, como se o próprio destino prendesse a respiração. Nessas brechas entre os conflitos, Arthur encontrava tempo para olhar ao redor e perceber a falência lenta dos laços que, antes, pareciam inquebrantáveis. O bando que jurava viver e morrer junto já não compartilhava mais a mesma visão. O ouro perdeu sua magia. A ideia de liberdade parecia uma piada amarga. E Dutch, cada vez mais isolado em seus próprios delírios, era uma estátua prestes a ruir. Foi durante uma dessas noites, de vento cortante, céu limpo e lua grande, que Arthur se permitiu um momento de contemplação. Não havia ninguém por perto, apenas a fogueira, seu cavalo e o murmúrio distante dos grilos. Ele pegou um velho caderno marcado por páginas enrugadas e manchas de terra e começou a escrever. Não cartas, não confissões, apenas fragmentos de pensamento, palavras que talvez nunca fossem lidas, mas que precisavam existir, como um modo de segurar a si mesmo antes de se perder por completo. Ele escrevia sobre as trilhas, os olhares de Sadie, as palavras calmas de Hosea, a nobreza silenciosa de Charles e, inevitavelmente,
sobre Mary. Ela surgia entre as frases como um fantasma doce, não uma ferida, mas uma lembrança de quem ele foi quando ainda acreditava ser salvo. Certa manhã, antes do sol aquecer a pele da terra, Arthur cavalgou até um platô isolado onde os primeiros raios banhavam as pedras com uma luz quase sagrada. Ali, ele parou, desceu do cavalo e permaneceu de pé, observando o mundo abaixo com uma gravidade serena. Ele pensava não nos planos de Dutch, não nos assaltos por vir, mas no legado que deixaria. Quem se lembraria dele? E como? Como um ladrão? Um assassino? Ou haveria algum espaço, por menor que fosse, para que alguém dissesse, ele tentou fazer o certo? Naquela madrugada, enquanto o acampamento ainda dormia, Arthur voltou e encontrou Sadie junto à fogueira, já acordada, limpando o cano da espingarda. Trocaram poucas palavras, mas os olhos diziam tudo. Ela percebia, sentia. O fim se aproximava, e não havia como deter. Você ainda tem fé nesse mundo, Sadie? Ele perguntou, voz baixa. Ela pensou por um instante, depois respondeu, não no mundo, mas nas pessoas que ainda lutam por ele. Arthur assentiu, e soube ali que sua missão já não era fugir, nem sobreviver, mas garantir que aqueles poucos que ainda carregavam alguma luz pudessem continuar. Nos dias que se seguiram, os sinais do colapso tornaram-se inegáveis. Conflitos internos eclodiam como pequenas chamas, difíceis de apagar. Lealdades antes inquestionáveis agora eram cobradas como dívidas. Micah, sempre sorrateiro, crescia em influência ao lado de Dutch, manipulando-o como um parasita, saboreando o corpo moribundo do hospedeiro. Arthur o observava com desprezo contido. Sabia que Micah era o veneno, e que Dutch, por orgulho ou cegueira, não enxergava mais a diferença entre o que era estratégia e o que era traição. E então veio o momento em que tudo pareceu pender para o abismo. Um roubo mal calculado, sangue derramado em vão, a desconfiança explodindo como pólvora esquecida ao sol. Hosea, o velho guia, fora capturado. Sua morte não foi apenas uma perda. Foi o estopim. Arthur olhou para Dutch e não viu mais o homem que o salvara da sarjeta. Viu apenas a sombra de um idealista devorado pela própria retórica. E naquele instante, algo dentro dele se partiu definitivamente. Ele reuniu suas coisas com calma, montou em seu cavalo e cavalgou para longe do acampamento, sem destino, apenas para respirar, para pensar, para sentir. No topo de uma colina, ao entardecer, ele parou. O céu ardia em laranja e vermelho, e o vento sussurrava promessas que ele já não acreditava. E ali, sozinho com seus pensamentos, Arthur Morgan entendeu. A única liberdade real que restava era a de escolher como cair. E mais ainda, por quem. A fogueira se apagava, mas o fogo em seu coração voltava a queimar. E quando olhou para a trilha à frente, sabia que ela o levaria para o norte, para as montanhas, para a febre, para o fim. Mas também, talvez, para a verdade. Ao retornar para o acampamento naquela noite, a atmosfera era diferente. Havia uma tensão não dita, um cheiro de fim no ar. Os homens falavam menos, as mulheres mantinham os olhos baixos, e até os cavalos pareciam inquietos. A fogueira central ardia mais fraca, como se refletisse o espírito daquilo que já fora uma família, mas agora era apenas um grupo de sobreviventes sustentando ilusões murchas. Arthur desmontou devagar, os passos pesados, o olhar distante. Não havia mais lugar para bravatas ou esperanças baratas. Ele sabia o que precisava ser feito, não por ele, mas por aqueles que ainda poderiam ter uma chance. Charlie se aproximou, silencioso como sempre, mas com algo diferente no olhar. Havia ali uma compreensão mútua, um pacto não verbalizado entre dois homens que viam o mundo desmoronar e ainda assim escolhiam manter a dignidade de pé. Charles lhe ofereceu uma bebida, e os dois se sentaram próximos da fogueira. Por longos minutos nada foi dito, apenas o estalo das brasas, o farfalhar das folhas ao longe e o som abafado do mundo seguindo, indiferente, até que Charles, sem olhar diretamente para ele, disse: "Eu vou com você, se precisar." Arthur respondeu apenas com um aceno lento, mas no fundo, sentiu-se menos sozinho. Naquela mesma noite, Arthur caminhou até a beira do acampamento e sentou-se numa pedra que dava vista para o rio distante. O céu estava limpo e a lua iluminava a paisagem com uma luz prateada e serena. Ele pensou em Jack, o menino de olhos curiosos e perguntas difíceis. Pensou em Abigail, que apesar da dureza da vida, ainda conseguia sorrir para o filho. Pensou em John, com todas as suas falhas, tentando ser um homem melhor. E ali, sozinho com seus pensamentos,
Arthur tomou a decisão final. Ele protegeria essa família, mesmo que isso custasse a própria vida, porque no fim, era isso que ainda fazia sentido. Nos dias seguintes, ele se aproximou mais de John, instruindo-o discretamente, preparando-o. Mostrava-lhe atalhos, estratégias, maneiras de fugir se tudo desse errado. Abigail percebeu, mas não questionou. Havia nos olhos dela uma mistura de medo e gratidão, que falava mais do que qualquer palavra. Arthur, por sua vez, evitava despedidas. Não havia espaço para lágrimas ou promessas. Havia apenas o agora e o que ele ainda podia fazer com o tempo que lhe restava. Certa tarde, ao redor da fogueira, os remanescentes do bando se reuniram. Dutch discursava como de costume, mas as palavras já não tinham peso. Sua voz parecia ecoar em vão entre os troncos, como uma canção esquecida que ninguém mais se dava ao trabalho de ouvir. Arthur olhava ao redor e via rostos cansados, olhares vazios. Até mesmo aqueles que ainda diziam acreditar, o faziam por hábito, não por convicção. Quando Dutch terminou, Arthur se levantou. Todos o observaram, mas ele não disse nada. Apenas olhou para cada um deles, demorando-se nos rostos de Sadie, Charles, John, e então virou-se e foi embora, como quem deixa para trás não apenas um lugar, mas uma era. Naquela noite, ele não dormiu. Em vez disso, permaneceu acordado, observando as brasas da fogueira diminuírem, até se tornarem apenas pontos alaranjados na escuridão. Era o fim, não apenas do bando, não apenas da fuga, mas do tempo em que ele acreditava poder escapar do que realmente era. Agora, restava apenas o que escolheria fazer com aquilo, e Arthur Morgan, o homem que foi ladrão, assassino e protetor, escolheu tornar-se memória. Uma memória que, mesmo nas sombras da história, ainda poderia iluminar o caminho de outros. E assim, sob o véu escuro de uma noite sem estrelas, encerrou-se o eco do velho código, não com uma explosão, não com glória, mas com um silêncio honroso. O tipo de silêncio que só os homens que carregam o mundo nos ombros conhecem, e que apenas os ventos do oeste sabem respeitar. O frio das montanhas do norte se aproximava como um presságio. Era mais do que clima, era destino. Arthur sabia que não poderia mais adiar. O corpo, cansado e traído pela doença, já não obedecia com a mesma precisão de antes. Cada tosse era uma facada surda nos pulmões, e a febre vinha em ondas, levando a lucidez como maré traiçoeira. Ainda assim, ele seguia. Subia as trilhas das colinas nevadas com a obstinação de um profeta em busca de revelação, guiado não por mapas ou promessas, mas por algo mais íntimo. A necessidade de encontrar sentido, não sentido na vida que viveu, mas no modo como ela acabaria. Ao atravessar as primeiras curvas da encosta, viu-se cercado por pinheiros cobertos de geada e rochas antigas, que pareciam observar em silêncio. O mundo ao redor tornava-se cada vez mais limpo, mais puro, como se a própria natureza exigisse que apenas os que tivessem contas a acertar com os deuses se aventurassem por ali. O ar rarefeito forçava cada respiração a se tornar consciente, como se o próprio ato de viver tivesse que ser justificado a cada instante. E Arthur aceitava isso. Sabia que o alto daquela montanha não ofereceria respostas, apenas a chance de fazer as perguntas certas antes do fim. No topo, encontrou o pequeno santuário de pedra onde havia conhecido o velho padre. A capela estava semi-abandonada, as tábuas cobertas de neve, o sino há muito em silêncio, e no entanto, o lugar mantinha uma aura sagrada, não pela religião ali professada, mas pela verdade que costumava nascer entre suas paredes de madeira. Arthur entrou cambaleante e sentou-se no mesmo banco onde certa vez ouvira um homem de fé dizer que, às vezes, o mais próximo de redenção que alguém pode alcançar é tentar, sinceramente, ser melhor. Ele não orou, não pedia perdão, apenas fechou os olhos e permitiu que o silêncio tomasse conta. E naquele silêncio, ouviu mais do que qualquer sermão poderia oferecer. Ao sair, notou pegadas frescas na neve, mas não eram humanas. Eram de lobos, grandes, pesados, circulares. Estavam ao redor, observando, mas sem ameaçar, como se entendessem, como se respeitassem. Arthur os seguiu com os olhos, até perdê-los entre as árvores. Eles eram os guardiões daquele fim do mundo, espíritos de um passado que recusava desaparecer. E ele, homem feito de erros e escolhas duras, caminhava entre eles como igual. A febre voltou com força na descida. O corpo ardeu, os olhos embaçaram,
e as alucinações surgiram com o peso de memórias mal resolvidas. Ele viu-se de volta ao pântano, onde tudo parecia distorcido, envolto em névoa verde e som abafado. Os rostos de Dutch, Hosea, Mary e até de John flutuavam ao redor como espectros. Vozes se misturavam, gritavam, sussurravam, mas no centro daquele delírio havia um som mais claro, o bater de um coração, seu próprio coração, tentando pela última vez lembrar-lhe de quem ele foi. Despertou com o rosto na neve e as mãos dormentes. Ao seu lado, o cavalo permanecia, calmo e atento. Arthur ergueu-se com esforço, apoiando-se na sela. Dentro de uma das bolsas encontrou algo que não esperava. Uma carta. A caligrafia era familiar, e por um momento o mundo parou. Era de Mary. A carta, escrita havia muito, era uma despedida, não amarga, mas resignada. Ela dizia que ainda pensava nele, que nunca o odiou, que esperava que um dia ele encontrasse paz. Dizia que a lembrança do que tiveram, ainda que breve, era suficiente. Arthur leu cada linha como se fossem bênçãos. E ao terminar, dobrou o papel com cuidado, guardando-o junto ao peito, como se fosse um relicário. Seguiu então para Roanoke Ridge. As árvores ali eram diferentes. Altas, retorcidas, como mãos tentando alcançar o céu. As raízes expostas pareciam ossos emergindo da terra. O vento era mais forte e os sons mais profundos. Era um lugar onde a terra não perdoava, onde o tempo parecia circular em vez de seguir. Mas Arthur não tinha medo. Montado em seu cavalo, atravessava aquelas florestas com a serenidade de quem já havia feito as pazes com o inevitável. Durante a travessia, desceu uma trilha estreita e encontrou um mirante com vista para o rio abaixo. Ali, desmontou, acariciou o pescoço do cavalo com uma ternura quase paterna e sussurrou uma promessa, não em palavras inteiras, mas em gestos, em olhares. Era um pacto silencioso entre homem e besta, uma aliança que não precisava ser explicada. E naquele instante, com a luz dourada do entardecer banhando os dois, Arthur sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma paz verdadeira. Ali terminava a escalada do homem febril. Ali começava o presságio do fim. A trilha que descia das árvores negras de Roanoke serpenteava como um fio de memória entre a terra e o destino. O solo, encharcado pelas últimas nevascas e pela chuva insistente das montanhas, transformava cada passo do cavalo em um som grave e compassado, como os batimentos de um coração exausto. Arthur apertava os olhos contra o vento que trazia o cheiro de terra molhada e madeira podre, um aroma familiar que, curiosamente, acalmava sua alma. Ele sabia que seu tempo se esvaía, não apenas pela dor constante no peito, nem pela febre que turvava seus pensamentos, mas pela maneira como o mundo à sua volta parecia lhe dizer adeus. Não havia pressa em seus gestos. A sela era ajustada com lentidão. A mão que segurava as rédeas tremia, mas não vacilava. O cavalo, seu fiel amigo, sua sombra silenciosa, também parecia sentir a gravidade daquele momento. Eles cavalgavam não para fugir, nem para chegar a um lugar seguro, mas para cumprir um destino que já não lhes pertencia. Havia entre eles uma cumplicidade que dispensava palavras. Em cada parada, em cada respiro, Arthur acariciava o animal com a gratidão de quem sabia que, sem ele, a jornada teria sido impossível. E talvez isso fosse o mais próximo de amor que ainda pudesse expressar. Naquela tarde cinzenta, enquanto descia em direção ao vale, o tempo se esticava como uma lembrança dolorosa. Arthur recordava-se dos dias de glória com o bando, os risos ao redor da fogueira, as discussões acaloradas, os planos megalômanos que agora soavam tão infantis, mas também lembrava das promessas quebradas, dos olhares desviados, das escolhas que arrastaram todos à beira do abismo. E mesmo nesse caos, havia beleza. A beleza da lealdade de Charles, a fúria justa de Sadie, a inocência silenciosa de Jack, a coragem tardia de John. Era por eles que seguia, não por redenção, mas por responsabilidade. No final daquela trilha, ao longe, surgia o contorno familiar do acampamento abandonado. As tendas rasgadas balançavam ao vento como fantasmas pendurados. O velho toco onde Dutch fazia seus discursos estava coberto de folhas. Tudo ali parecia mais pequeno, mais frágil do que Arthur lembrava, mas naquele cenário de abandono, sentia-se em casa. Era ali que deveria encerrar o ciclo. Era ali que o homem, a lenda e o mito precisavam se fundir pela última vez. Ele desmontou, respirando com dificuldade, e caminhou até o centro do antigo acampamento. Sentou-se na mesma pedra onde tantas vezes refletira, escutando os risos, as promessas,
as mentiras. Agora, tudo estava em silêncio, mas esse silêncio não era vazio, era sagrado. Era o som da história sendo escrita com o sangue dos que ousaram acreditar. Arthur fechou os olhos e deixou que o vento passasse por ele como um batismo final. Não havia mais medo, não havia mais dúvida. Havia apenas o momento, puro, limpo, eterno. E naquele instante, quando o sol se esgueirava entre as nuvens e projetava uma luz dourada sobre a terra, Arthur Morgan entendeu. A jornada não fora em vão. Mesmo com todos os erros, mesmo com toda a dor, ele havia feito algo certo, algo que valia ser lembrado. Um gesto, um sacrifício, um nome sussurrado com respeito entre os que sobreviveram. E assim, com as mãos apoiadas nos joelhos, o olhar voltado para o horizonte e o coração finalmente em paz, Arthur aguardou o cair da noite. A espera era tranquila, a entrega voluntária. Não precisava mais fugir, nem lutar, apenas existir, até desaparecer. O crepúsculo se desdobrava como um véu pesado sobre o vale, e com ele vinha o chamado do destino, inescapável e sereno. No coração do velho oeste, onde a poeira já engolira tantos nomes e apagado tantos rostos, a história de Arthur Morgan começava a se transformar em algo além da carne. A partir daquele instante, ele deixava de ser apenas homem. Tornava-se símbolo, não de perfeição, mas de luta, de escolha, de transformação. Mesmo quando tudo já parecia tarde demais, o som distante de tiros anunciava o colapso iminente do que restava do bando. Micah agitava-se como rato em porão em chamas, envenenando o que ainda podia ser salvo. A traição se fazia evidente, e Dutch, enredado em sua própria teia de discursos, já não sabia a quem liderava, nem se havia mais alguém disposto a segui-lo. No meio do caos, Arthur reapareceu, trazendo consigo não armas, mas um olhar de aço. Havia em seus passos algo definitivo. Ele não vinha exigir nada, apenas cumprir o que precisava ser feito. Encontrou John ensanguentado e exausto, tentando proteger Abigail e Jack. A visão da família em fuga reacendeu em Arthur a última centelha de propósito. Sem hesitar, colocou-se entre eles e o caos. Você tem que ir, disse com firmeza. Agora. Eles precisam de você. John, confuso e hesitante, tentou argumentar, mas os olhos de Arthur não deixavam espaço para dúvida. Isso aqui termina comigo, não com você. E então, veio a última escolha. Uma subida íngreme. Pedras soltas sob os pés, sangue escorrendo da boca, a respiração mais ruidosa a cada passo. Atrás dele, o som de Micah se aproximando como uma praga. O confronto foi inevitável. Os dois homens lutaram não por vitória, mas por significado. Micah, símbolo do ego e da podridão, atacava com crueldade. Arthur, com suas forças já esgotadas, defendia com a ferocidade dos que sabem que, mesmo derrotados, podem triunfar. O confronto não teve vencedores, apenas consequências. Dutch surgiu ao final, sua presença tão cheia de vazio quanto suas palavras. Quando teve a chance de escolher, hesitou. Quando teve a chance de salvar alguém, partiu. E ali, naquele cume rochoso, Arthur caiu, não com o corpo, mas com a alma. Deitou-se entre as pedras, o céu se abrindo em vermelho e dourado, e olhou uma última vez para o mundo. Foi nesse instante que os sons cessaram. A batalha, a dor, o passado, tudo se aquietou. O vento soprou suave, como um lençol que cobre um corpo adormecido. Os olhos de Arthur se fecharam. Seu peito, por fim, se aquietou, e o mundo continuou. Mas ele não desapareceu. Nos dias, meses e anos que seguiram, histórias sobre Arthur Morgan passaram a ser contadas. Algumas exageradas, outras sussurradas com reverência. Ele virou canção, virou conto, virou lenda. Os sobreviventes, Sadie, Charles, John, Tilly, carregaram seu nome não como fardo, mas como farol. Jack cresceu escutando a voz que nunca ouviu, sentindo a presença que nunca conheceu. E quando escrevia, ouvia nos próprios pensamentos o eco daquele homem que morreu para que ele pudesse viver. Arthur não foi santo, não foi herói, mas foi necessário. E assim, nas tabernas do sul, nos campos esquecidos do norte, nas lembranças de um velho oeste que se apagava, seu nome ecoava, não gritado, não pregado, mas lembrado, como um lembrete de que até mesmo os mais perdidos podem encontrar seu caminho. O tempo, indiferente aos homens e aos mitos que surgem entre o pó e o ferro do oeste, seguiu seu curso. O corpo de Arthur Morgan nunca foi encontrado, mas sua ausência tornou-se presença constante entre os que viveram para contar. Onde antes havia um bando em fuga, restaram apenas memórias, esparsas, distorcidas, fragmentadas,
mas carregadas de um peso que os sobreviventes jamais esqueceriam. E foi assim que nasceu o mito, não por grandes feitos gloriosos, mas pelo último ato silencioso de um homem que decidiu proteger a chama, mesmo com as mãos feridas pela escuridão. Nos arredores de Beecher's Hope, a nova fazenda de John Marston ganhava forma. Cada madeira erguida, cada cerca fincada no chão, cada animal abrigado sob o celeiro era, no fundo, uma oferenda à memória de Arthur. John carregava seu nome nos gestos, não nas palavras. Não falava dele à mesa, nem quando Jack perguntava sobre o tempo em que tudo era poeira e sangue. Mas no silêncio dos fins de tarde, com a terra molhada sob os pés e o machado descansando ao lado da lenha, ele pensava no sacrifício, pensava na escolha, pensava no homem que lhe deu uma segunda chance quando ninguém mais acreditava, e em cada decisão que tomava, tentava ser digno dessa dádiva. As histórias começaram a circular, primeiro nos salões, depois nos trilhos, mais tarde nas cidades em expansão. Falavam de um fora-da-lei moribundo que morreu protegendo uma família, de um pistoleiro que enfrentou a traição com honra, de um cavaleiro que encarou a própria culpa como quem encara uma fera, sem recuar, sem tremer. Essas histórias não diziam seu nome, mas nas entrelinhas havia um respeito que ultrapassava a verdade. Porque quando os bandidos viram canções tristes, deixam de ser apenas criminosos, tornam-se memória coletiva, tornam-se lenda. Sadie Adler vagou por anos, caçando justiça com a fúria de quem perdeu tudo e ainda assim se recusa a se render. Mas em noites calmas, quando o fogo ardia devagar e os olhos estavam pesados demais para vigiar, ela sonhava com a última vez que viu Arthur. Ele não pediu nada, apenas olhou, e naquele olhar, ela entendeu tudo. Por isso seguiu. Não por vingança, mas para manter viva a força de um homem que jamais a tratou como algo a ser protegido, mas como igual. Charles Smith, por sua vez, seguiu para o norte, onde o silêncio é mais puro e o passado parece mais distante. Lá, entre comunidades indígenas e montanhas silenciosas, ele tatuou no braço a lembrança de um homem que lutou até o fim, mesmo quando já não acreditava em si. A tatuagem não era exibida. Era íntima, uma marca de honra, como se a pele guardasse aquilo que as palavras jamais poderiam explicar. Pearson, dono de um pequeno restaurante em Rhodes, mantinha uma fotografia emoldurada atrás do balcão. Amigos do passado, dizia, sempre que alguém perguntava, e quando a bebida fluía e a noite se tornava mais densa, ele murmurava, houve um tempo em que acreditávamos num mundo melhor, e ele tentou nos levar até lá. Nunca chorava, mas seus olhos, às vezes, ficavam distantes. E Jack cresceu, tornou-se homem, carregava o nome de Arthur como uma oração muda, herdou a calma da mãe, a impulsividade do pai e algo mais, algo que nenhum deles sabia explicar, um tipo de gravidade silenciosa. Quando escrevia, seus contos vinham cheios de figuras solitárias, cavaleiros errantes, homens com olhos cansados e corações famintos por redenção. Não sabia por que escrevia sobre eles, só sabia que precisava, porque em algum lugar dentro de si havia um nome que o vento sussurrava desde menino. E então havia Valentine, a cidade esquecida, onde tudo começou. Os quadros ainda estavam lá, empoeirados, à beira do esquecimento. Um deles, sem assinatura, mostrava um homem a cavalo, contemplando o entardecer. Ninguém sabia quem pintou, ninguém sabia quem era o homem. Mas os velhos moradores diziam que, em certas noites, quando o vento soprava do sul e os salões estavam fechados, era possível escutar passos lentos na rua principal, passos de cavalo, e depois, silêncio. O oeste mudava. As locomotivas cortavam as planícies. As cidades subiam com rapidez. A lei se tornava papel, e o aço substituía o sangue. Mas ainda assim, nas entrelinhas dos jornais, nas canções populares, nas cicatrizes daqueles que viveram tempo demais, Arthur Morgan persistia. Ecos discretos percorriam a terra onde ele caíra. A vegetação voltara a crescer sobre o solo rochoso das montanhas. Mas havia um ponto, uma clareira esquecida, onde a neve demorava mais a derreter, como se o chão ali carregasse mais do que pedras. Os pássaros não cantavam naquele trecho, e os poucos viajantes que por ali se arriscavam relatavam um sentimento estranho, não medo, mas reverência. Era como se o próprio tempo hesitasse ao passar por ali. Arthur não estava mais entre os vivos, mas a terra onde caiu parecia sussurrar seu nome ao vento. E quem parasse para escutar, podia jurar ouvir passos pesados em marcha lenta,
como se o espírito de um cavaleiro ainda patrulhasse os caminhos em busca de algo que jamais pôde completar. Jack, agora jovem homem, sentia os sinais em sonhos. Em certas noites era tomado por uma febre leve e recorrente, acompanhada de visões difusas. Um cavalo galopando entre árvores, uma sombra com chapéu largo, olhos que o fitavam com ternura e cansaço. Acordava suado, com o coração disparado, e passava horas em silêncio. Quando contava a Abigail, ela apenas passava a mão por seus cabelos e dizia: "Ele está cuidando de você." Jack nunca respondeu, mas no fundo, sabia. Sabia que o espírito que o chamava nos sonhos não pedia ajuda, apenas oferecia presença, um tipo de amor que sobrevive ao tempo. John, com o peso dos dias no corpo e a memória ainda vívida no coração, cavalgava às vezes sozinho, por trilhas que Arthur costumava trilhar. Não falava com ninguém sobre isso. Partia de manhã cedo e voltava ao anoitecer, com os olhos fixos em algo que só ele podia ver. Certa vez, em uma trilha esquecida, encontrou uma pedra com um entalhe rústico. "Ainda estou aqui." Era tosca, cravada com faca, envelhecida pelo clima. John não sabia quem a escrevera, mas desmontou, tocou o entalhe com os dedos e ficou ali, imóvel, como se escutasse a voz de um irmão que jamais se calaria. Sadie, mesmo depois de cruzar a fronteira para o sul, mesmo após se livrar dos caçadores que a perseguiam, carregava em si um cansaço maior do que o corpo. Estava livre, mas a liberdade doía. Às vezes, no meio da planície, olhava para o céu e dizia o nome dele em voz baixa, como um feitiço que a mantinha de pé. Uma prisão invisível, não feita de grades, mas de memórias. O tipo de prisão que não se escapa, apenas se aprende a conviver com ela. Charles, em um vilarejo escondido entre as colinas, montou uma pequena oficina de madeira. Trabalhava em silêncio, entalhando figuras de animais, guerreiros, totens. Um dia, um garoto da vila lhe perguntou o significado de um lobo e de um cervo entalhados juntos no mesmo tronco. Charles respondeu: "Um representa quem eu era, o outro, quem eu tentei proteger." Depois disso, nunca mais falou no assunto. Mas toda noite, antes de dormir, tocava a tatuagem em seu braço como se fosse uma oração. No sótão da fazenda de John, entre objetos velhos e recordações empoeiradas, uma caixa de couro permaneceu esquecida. Dentro, entre páginas de diários rabiscados, cartas de Mary e bilhetes nunca enviados, havia um envelope lacrado, com o nome Jack, escrito com caligrafia trêmula. Ninguém sabia que estava lá, ninguém o abriu. Mas um dia, talvez, quando o mundo estiver mais calmo e a poeira tiver assentado de vez, alguém encontrará aquela carta, e quando a abrir, ouvirá a última voz de Arthur, não com os ouvidos, mas com o coração. E então, certo inverno, um lobo solitário foi avistado nas montanhas. Velho, de pelagem acinzentada, os olhos cansados e serenos. Caminhava sem rumo, mas com propósito. Um caçador tentou segui-lo, mas o lobo desapareceu entre as névoas. Dias depois, encontrou-se seu corpo sob uma árvore, deitado como se dormisse. Não havia ferimentos, apenas paz. O mundo natural, em sua sabedoria silenciosa, parecia enfim ter se despedido de seu guardião, porque alguns nomes não desaparecem. Eles permanecem, ecoam, crescem, transformam-se em símbolo. E mesmo quando o mundo se esquece de quem foram, ainda assim algo, na brisa, na terra, no sangue daqueles que sobreviveram, continua a sussurrar. Nos últimos resquícios do velho oeste, onde a poeira começa a se acomodar sob o peso do tempo, e os trilhos substituem as trilhas, ainda há corações que não encontraram descanso. A lenda de Arthur Morgan permanece, não como estátua ou busto, mas como presença viva nos gestos simples daqueles que, direta ou indiretamente, cruzaram o rastro de sua história. Há algo em sua ausência que ainda move, como se a forma como escolheu morrer continuasse ensinando, guiando, moldando. John, ao envelhecer, começava a perceber o quanto do próprio caráter foi herdado de um homem que o criou sem sangue, mas com alma. Em um momento de fragilidade, sentado à varanda com Jack, observando o crepúsculo pintar o céu de laranja profundo, disse com voz embargada: "Tudo isso aqui não seria nada sem ele." Jack não respondeu, apenas assentiu com a cabeça e continuou olhando o horizonte. Era um gesto pequeno, mas carregado da solenidade que apenas os que vivem sob o peso de grandes nomes compreendem. Em algum momento, nas encostas de Roanoke, um velho caçador encontrou entre pedras um broche. Era de prata envelhecida,
com um símbolo gravado quase apagado. Levou-o consigo até o povoado, onde uma senhora idosa reconheceu a peça, não por ter visto antes, mas pelo modo como sentiu ao tocá-la. Isso pertence a alguém que morreu por amor, disse. O broche foi guardado no altar da pequena capela local, entre velas e flores secas, como relíquia de uma fé não religiosa, mas profundamente humana. As canções sobre ele continuaram. Em salões, músicos dedilhavam notas tristes, narrando feitos de um homem que protegeu até cair, que sangrou por algo maior do que si. As versões mudavam. Em algumas, ele era santo. Em outras, criminoso. Em todas, era necessário. Cada acorde tocado era um sussurro a mais no ouvido de quem ainda luta entre certo e errado, entre seguir e recuar. E então, no futuro, quando a terra estivesse mais povoada, as armas mais silenciosas e os homens mais distraídos, um viajante solitário cruzaria a região das montanhas e ouviria, entre o vento que toca as árvores mais antigas, uma história, não em palavras, mas em sensação, um sentimento de que ali, em algum ponto entre céu e pedra, viveu alguém que se recusou a ser esquecido. O viajante talvez não soubesse o nome, mas ao descer da montanha, carregaria algo novo no peito, algo antigo, algo verdadeiro, porque algumas almas, quando partem, não pedem estátuas, apenas que continuemos. E a lembrança de Arthur Morgan, cavalgando ao lado do entardecer, será para sempre o guia silencioso dos que procuram, em meio à febre e à culpa, uma última chance de fazer o certo. No final, o que permanece não são os tiros disparados, nem o ouro enterrado, não são as ordens gritadas por homens em fúria, nem as trilhas manchadas pelo sangue dos que correram demais ou esperaram por tempo demais. O que permanece é o som. Um som quase imperceptível, que não se ouve com os ouvidos, mas com aquilo que resta da alma quando o mundo cala. O som de um último suspiro, um eco morno entre as pedras, levado pelo vento como brisa de despedida. Foi assim que Arthur partiu, não como herói nem mártir, mas como símbolo. E como símbolo, ele ficou. Entre os sobreviventes, havia quem tentasse esquecer, quem fingisse que nada daquilo foi real. Mas bastava um momento de solidão, uma noite fria, um céu carregado, um cavalo que relincha sem motivo, e as lembranças voltavam. E nessas memórias, o nome de Arthur era pronunciado não como palavra, mas como sentimento, o sentimento de algo que foi verdadeiro, mesmo quando o mundo já não era. Os que o conheceram, de perto ou de longe, seguiam, alguns com mais dor do que outros, mas todos carregando uma parte daquilo que ele tentou proteger. Não se falava em redenção. Essa palavra perdeu o sentido. Falava-se em presença, em legado, em um código silencioso de honra, transmitido não por discursos, mas por escolhas. Escolhas feitas na penumbra, nos momentos em que ninguém vê. E nessas escolhas, Arthur Morgan continuava existindo. As cartas não foram todas lidas, as promessas não foram todas cumpridas, mas o mundo mudou. Mudou devagar, em parte por causa dele. A terra que antes rejeitava os passos agora os absorve como lembrança. A poeira que cobria seu rosto no fim da estrada é agora a poeira que fertiliza os campos onde novas histórias nascem. E nessas histórias, mesmo que seu nome não seja dito, seu espírito vive. O perdão que ele nunca pediu é o mesmo que tantos procuraram depois dele, e a paz que encontrou, sem glória, sem testemunhas, sem cânticos, é a mesma que os corações inquietos buscam ao deitar. Porque há uma beleza na queda que não se nega. Há uma verdade em aceitar o fim que muitos jamais conhecerão. Arthur conheceu. E então, quando tudo se aquieta, quando a noite chega com o peso suave de uma manta e o mundo respira em silêncio, há algo que conforta, algo que envolve como uma voz antiga, distante, mas familiar, a história que adormece os corações inquietos, o fim como novo começo, a redenção como ritual de sono, e ao final de tudo, quando as luzes da narrativa se apagam e o som dos cascos se desfaz na distância, resta apenas a lembrança de um homem cuja história tocou o invisível, não pelo esplendor de seus feitos, mas pela intensidade de sua jornada. Arthur Morgan, um nome esculpido na poeira de um tempo que já não existe, não foi exemplo de perfeição, foi testemunho da luta que cada um de nós carrega no silêncio. Ele cavalgou pelos erros, sangrou pelas escolhas, amou sem retorno e morreu com dignidade. Fez da queda um altar e da dor um legado. E mesmo quando o mundo seguiu em frente, erguendo cidades, esquecendo trilhas,
apagando pegadas, algo dele permaneceu entre as frestas do tempo. É possível que num futuro longínquo, ninguém mais saiba quem ele foi, que os registros se percam, que os diários se decomponham, que os nomes mudem. Mas quando alguém olhar o horizonte e sentir aquela melancolia inexplicável de um entardecer sem palavras, saberá. Quando um coração pesar sem razão, ou quando um cavaleiro solitário se deitar na beira da estrada, ouvindo apenas o sopro do vento entre as pedras, ele saberá, porque há histórias que não terminam com a morte. Há nomes que não precisam ser ditos para serem lembrados. E há homens que, mesmo despedaçados, tornam-se pontes entre a culpa e o perdão, entre o mundo que foi e o que ainda pode ser. Se você chegou até aqui, viajante, é porque também carrega esse peso. E ao escutar essa história, ao senti-la ressoar no fundo dos seus silêncios, você entende que não se trata apenas de Arthur. Trata-se de todos nós, de nossas quedas, de nossas escolhas, da coragem de sermos melhores quando ninguém está vendo. Então agora, feche os olhos, respire fundo e deixe que essa história, feita de poeira, sacrifício e lembrança, acompanhe você até o sono. Boa noite, viajante.